E aí o córtex pré-frontal, que é o que racionaliza e vê, não, realmente isso aqui é perigoso. Não, não tem perigo aqui. Essa parte que racionaliza e avalia, de fato, os riscos, ainda está em desenvolvimento, ainda não está pronto. Então, veja bem, por isso que a criança precisa de um adulto que já tem a amígdala regulada, que já tem o córtex pré-frontal pronto e desenvolvido para ajudar ela a regular. Então, ela vai precisar desse adulto como um regulador externo, porque ela ainda não tem isso pronto para fazer por si própria. Então, assim, você, mãe, você, pai, você, adulto, é o botão de calma do seu filho. Então, você veja bem como que é importante que você esteja calmo na hora que seu filho estiver tendo uma crise de medo, de pânico ali, de alguma situação. Você precisa, porque quando você se conecta, ele se regula. Ele consegue, através da sua ajuda, avaliar aquela situação e entender que não tem nada, né? Então, assim, você precisa estar calmo. E às vezes isso não vai ser assim. Mas isso é uma construção. A cada situação você vai agindo dessa forma e ele vai aprendendo a confiar em você e aprendendo a regular a emoção. Quando você nega essa regulação externa, quando você nega para ele essa calma que deveria ser você, ele se desorganiza ainda mais. E aí, em novas situações, ele vai sentir mais medo. E aí, Joyce, então me ajuda. Me ajuda. O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar meu filho? Joyce, me ajuda. O que eu tenho que fazer nessa hora? Que ele está com medo de dormir sozinho, que ele está com medo do escuro, que ele está com medo de fazer alguma coisa que ele, né, já poderia fazer pela idade aqui. Me ajuda. O que eu posso fazer? Então, assim, eu vou bater numa tecla aqui que eu tenho falado essa expressão e essa dica, ó, há tempos. Valide o medo do seu filho com empatia. Como assim, Joyce? O que eu faço? Você está com medo do escuro? Eu entendo. Porque o escuro, às vezes, dá mesmo essa sensação de medo. É assim que você valida. Você mostra que você entende. Por mais que você não sinta mais medo do escuro. Mas o escuro é o desconhecido. E talvez você, como adulta, como mãe, quando você vai começar uma situação nova, você fica com medo, você fica apreensiva. Um trabalho novo, um lugar novo que você tem que ir, que você nunca foi. Quando você aprende a dirigir, que você tem que pegar o carro sozinha pela primeira vez, aquele medo que vem, que às vezes dá vontade de não fazer, veja bem, estou falando medo de adulto. É a mesma situação para o seu filho em relação ao escuro, só que você já está aprendendo que você tem que ir com medo mesmo, não é assim? Essa frase que a gente ouve, tá com medo? Vai com medo mesmo. A criança não consegue ainda fazer isso, ir com medo mesmo. Ela precisa ir com a mãe, junto, né? Com o adulto, com a mãe, com a avó, enfim, com o adulto que está com ela ali. E aí, quando você fala que você entende, você explica que realmente aquilo ali pode gerar medo e você entende, pronto, conectou. E aí você segue do lado dela, né, da sua criança. Outra situação que você pode fazer, outra dica do que você pode fazer é usar histórias e metáforas. Para a criança, às vezes, você vai precisar contar uma história, usar uma metáfora e para ajudar ela. Sabe o medo? Às vezes o medo é como se fosse uma nuvem. Ele passa, ele está aqui agora, você está com medo, mas daqui a pouco ele vai passar. Às vezes demora um pouco para essa nuvem passar, mas vai embora. Nenhuma nuvem fica para sempre em cima de um lugar, não é verdade? Pois é, às vezes demora um pouco, mas passa. Então, assim, explica de uma forma assim, bem lúdica, bem simples, uma nuvem, para a criança conseguir captar esse ensinamento. Outra dica, dê uma linguagem emocional. Ensina a criança a usar esse tipo de termo. Ajuda a criança a nomear.
Isso que você está sentindo é medo, o nome disso é medo. E tá tudo bem sentir. E aí você pode usar um exemplo seu, da última vez que você sentiu medo. Usa ali e aproveita mais uma oportunidade ali para você conectar com seu filho, acolher com ele, acolher ele. Ofereça para ele, para o seu filho, pequenas doses de enfrentamento. Como assim? Isso aqui a gente não é a minha linha principal de abordagem, mas é uma técnica, né, do TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é você enfrentar aos poucos aquilo ali que é um gatilho, que é um estímulo aversivo, né, para a criança, que, por exemplo, voltando ao exemplo do escuro, do quarto escuro, dos ambientes escuros. Com a sua presença, propõe para o seu filho alguns desafios graduais. Exemplo, ficar no quarto com a luz baixinha. Apaga as luzes e fica só com uma lanterna. Apaga as luzes e fica só com um abajur ali. Já que ele tem essa questão com o escuro, então isso seriam pequenas doses de enfrentamento. Ele não vai precisar ficar sozinho no escuro. Isso aí é trauma. Entende? Então, assim, aos poucos, para começar com a sua presença, e não é escuro total, é com uma luz ali baixa. Né? Uma outra coisa que você pode fazer, olha embaixo da cama junto. Tá com medo de ter alguma coisa aqui embaixo da cama? Vamos olhar junto? Então vamos lá. Aí olha para debaixo da cama, você com ele. Não tem nada. Talvez tenha um pé de chinelo, um pé de meia, uma poeirinha solta ali debaixo da cama, um brinquedo perdido, mas não tem nada que realmente justifique um medo. Tá vendo? Não tem nada. Joyce, mas eu preciso fazer isso quantas vezes? Porque eu já fiz. Quantas vezes for necessário. Até a criança conseguir entender, racionalizar. Ok?